Meu nome é Luiz e trabalho em uma funerária em Curitiba há mais de 2 décadas. É um trabalho que poucos escolhem e que muitos temem. A maioria das noites passa entre o silêncio absoluto e o zumbido monótono das lâmpadas fluorescentes. Mas há noites que mudam tudo o que você acha que sabe sobre o mundo. Noites que deixam você com perguntas para as quais não há respostas. Esta é a história de uma dessas noites, a noite que nunca esquecerei. Era o ano de 2013, uma sexta-feira qualquer. Pelo menos foi o que pensei no começo do meu turno. O clima estava denso, com um ar úmido que fazia tudo parecer mais pesado. Havia uma tempestade se aproximando. Eu a conhecia pelo cheiro de terra molhada que escapava pelas rachaduras das janelas. Por volta das 22 horas, recebi uma ligação notificando a chegada de um novo corpo. A ambulância chegou logo depois, com o som dos freios guinchando na entrada. 2 paramédicos desceram uma maca coberta por um lençol branco, e o ambiente pareceu ficar mais frio naquele momento. Era o corpo de uma mulher jovem, não mais de 30 anos, de acordo com o relatório preliminar. Ela morreu em um acidente automobilístico. O lado direito do seu rosto estava desfigurado, e o sangue seco formava um contraste perturbador com sua pele pálida. Mas havia algo nela que eu não conseguia definir, algo que não cabia em palavras. Enquanto a levava para a sala de autópsias, senti como se os olhos da pintura de uma virgem, pendurada na parede, me seguissem, como se estivessem me repreendendo por algo que eu não entendia. A tempestade começou naquele momento. Quando comecei a revisar seu arquivo, um raio iluminou a sala por breves momentos, e o som da chuva batendo no teto foi quase ensurdecedor. O nome dela era Letícia Hernandes. Morava sozinha em um apartamento no centro da cidade, e de acordo com os documentos, não tinha parentes próximos. Era mais uma morte nas estatísticas, mas havia algo perturbador em seu caso que eu não podia ignorar. Continuei examinando o corpo. As feridas eram consistentes com o relatório. Um golpe forte no crânio e múltiplas fraturas nas costelas. Porém, quando comecei a limpar o rosto para preparar a fotografia, notei algo estranho. Sua pele tinha marcas que pareciam símbolos, como se alguém os tivesse desenhado com uma agulha fina. Não havia menção disso no relatório médico, e elas pareciam muito precisas para serem simples cicatrizes. Tentei ignorar e continuar, mas a sensação de estar sendo observado começou a se intensificar. À medida que preenchia o relatório, um som me tirou da concentração. Era um choro suave, mas insistente, como o de alguém que sofre. Olhei silenciosamente para a maca, e o corpo de Letícia permanecia no lugar, imóvel sob o lençol. Levantei-me lentamente, me sentindo ridículo por pensar até em revê-lo novamente, mas a curiosidade era mais forte que eu. Aproximei-me da mesa e puxei o lençol. Os olhos dela permaneciam fechados, seu corpo inerte. Respirei fundo, atribuindo o som à minha mente pregando peças em mim. Mas bem quando eu estava prestes a me virar, vi sua mão, que antes estava rígida, se mover ligeiramente, como se estivesse tentando alcançar algo. Fiquei parado, tentando me convencer de que tinha sido um reflexo, um espasmo muscular, algo normal em um cadáver recente. Mas o que aconteceu depois fez qualquer explicação lógica desmoronar. Seus olhos piscaram. Foi só um instante, mas foi suficiente para fazer meu coração disparar. Afastei-me da mesa com uma forte pancada sem tirar os olhos dela. Já vi corpos se movendo antes. Era algo comum na minha área de trabalho, mas isso era diferente. Não era um reflexo, foi intencional. Era como se Letícia estivesse tentando dizer algo, se comunicar. Eu estava do outro lado da sala, sem saber o que fazer. Então, o choro voltou, dessa vez mais forte e claramente vindo de sua direção. As luzes começaram a piscar, e a tempestade lá fora rugia, tornando-se mais alta. O choro se transformou numa espécie de lamento agudo, e senti o ar na sala ficar ainda mais pesado. A figura de Letícia continuava imóvel, mas a sensação de que algo estava profundamente errado em cada canto da sala me gelava. Reunindo coragem, aproximei-me novamente do corpo, e não havia sinais de vida, mas seu rosto parecia mudado. Sua expressão, que antes estava calma em sua rigidez,
agora fazia uma careta que não estava lá antes. Era quase um sorriso, mas torcido, como num gesto de zombaria ou de sofrimento. Tentei rezar, algo que fazia às vezes, quando sentia que as coisas estavam ficando muito difíceis, mas as palavras ficaram presas na minha garganta e meu corpo se sentiu paralisado pelo medo. Foi então que notei as marcas em sua pele, que pareciam mais pronunciadas, como se estivessem se gravando mais profundamente a cada segundo. O que estava acontecendo? Em uma tentativa desesperada de retomar o controle da situação, decidi revisar o arquivo novamente. Talvez houvesse algo que eu não tivesse notado, algo que explicasse o que estava acontecendo. Verifiquei cada linha, cada detalhe, até que encontrei algo que fez o ar ficar preso nos meus pulmões. Na seção de objetos pessoais, foi mencionado que Letícia carregava consigo um pequeno amuleto no momento de sua morte, mas não havia nenhum amuleto entre os pertences. Procurei suas roupas no saco plástico onde guardavam seus itens pessoais, mas não encontrei nada. Então me lembrei de algo que os paramédicos mencionaram ao me entregarem o corpo de forma casual. O acidente foi estranho. O carro parecia ter sido empurrado por algo, como se não tivesse caído de repente por conta própria. Todas as peças começaram a se encaixar de forma aterrorizante. Letícia não era uma vítima comum. Havia algo mais por trás de sua morte, algo relacionado àquele amuleto perdido. A tempestade parecia ainda mais presente lá fora, atingindo seu pico, e as luzes finalmente se apagaram, mergulhando tudo em escuridão total. O som do choro parou, mas foi substituído por uma sensação de pressão no ambiente, como se algo invisível tivesse enchido a sala. No meio daquela escuridão, senti uma presença ao meu lado. Não conseguia vê-la, mas sabia que ela estava lá. Quando as luzes voltaram, Letícia ainda estava na mesa, mas algo estava diferente. Seu rosto não mostrava mais aquele sorriso torto, mas uma expressão de calma absoluta. Quase como se ela tivesse encontrado a paz que procurava. As marcas em sua pele tinham desaparecido, deixando apenas seu corpo intacto, como se nunca tivessem existido. Fiquei ali, olhando para ela por vários minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Não sei se foi minha mente tentando encontrar uma explicação lógica ou se algo realmente aconteceu que eu nunca vou conseguir entender. Só sei que depois daquela noite, algo mudou em mim. Não mencionei nada do que aconteceu no meu relatório. Ninguém acreditaria em mim. Mas desde então, toda vez que entro no necrotério e sinto o ar mudando, lembro-me de Letícia e daquela noite. Penso nas coisas que não podemos explicar, nas histórias que as paredes de lugares como este devem guardar em silêncio. E toda vez que me encontro sozinho com um corpo, faço uma pequena oração. Não só por eles, mas também por mim. Porque há coisas que deveriam permanecer enterradas, mas às vezes, elas encontram uma maneira de voltar. O cadáver que rezei para que repousasse em noites que nunca seriam esquecidas. Não importa quanto tempo passe, ou quanto você tente enterrá-las bem fundo dentro de você, a memória sempre volta. Ernesto, tenho 39 anos e trabalho em uma funerária na Barra Funda, São Paulo, há quase 20 anos. Vi de tudo nesse tempo: corpos, mortes inexplicáveis, tragédias devastadoras que permanecem gravadas na mente por dias, mas absolutamente nada se compara ao que vivenciei numa manhã cedo, alguns anos atrás. Era uma noite tranquila, muito tranquila, para o meu prazer neste trabalho. As noites calmas são geralmente as mais perturbadoras. Eu estava organizando alguns arquivos quando me chamaram pelo rádio. Um cadáver chega em meia hora. Foram as únicas palavras que disseram. Algo fora do comum, pensei. As ambulâncias vêm e vão, e a morte não tem horário. No entanto, desde o momento em que o corpo chegou, soube que esta não seria uma noite comum. O cadáver era de um homem de cerca de 50 anos,
A causa da morte parecia ser uma parada cardíaca, de acordo com os paramédicos, mas o que realmente me chamou a atenção foi sua pele, coberta de símbolos estranhos, esculturas com quase uma precisão artística. Eram marcas profundas, como se tivessem sido feitas com uma ferramenta afiada, e pareciam formar padrões que eu não entendia. Alguém tinha dedicado horas para marcar aquele corpo. Os paramédicos me entregaram o arquivo dele e saíram rapidamente, como se não quisessem ficar nem mais um segundo no quarto. Li o nome, a informação básica, a idade, o local da morte, mas um detalhe no final do arquivo me deixou inquieto. Possível conexão com atividades de culto, dizia uma nota escrita à mão. Tentei apressadamente não pensar muito sobre isso. Não seria a primeira vez que receberíamos o corpo de alguém envolvido em algo estranho. Procedi movendo-o para a sala de autópsias. Enquanto o movia, tive a sensação de que as marcas na sua pele pareciam me olhar, como se fossem mais do que simples cortes. Balancei a cabeça tentando me concentrar no meu trabalho. É uma noite como qualquer outra, eu me repetia, mas por dentro sabia que não era. Comecei com os procedimentos habituais: tirar fotografias, verificar ferimentos externos, registrar qualquer anomalia. Tudo parecia normal até eu perceber algo que não havia notado antes. Os símbolos em sua pele pareciam formar um padrão completo, como se cada um deles fosse um pedaço de um quebra-cabeça. Apesar de não entender seu significado, eu não conseguia tirar os olhos deles. Estavam como se estivessem me puxando, como se quisessem que eu os entendesse. À medida que a noite avançava, a atmosfera no necrotério começou a mudar. As luzes, que sempre foram estáveis, começaram a piscar. No começo, atribuí isso a alguma falha elétrica, algo comum no antigo prédio, mas, a cada piscar, eu sentia como se o quarto ficasse mais pesado, mais opressivo. Por volta das 3 horas da manhã, eu estava organizando as fotografias do corpo quando ouvi um grande estrondo na sala de autópsia. Um ruído surdo, como se algo tivesse caído. Levantei-me rapidamente para verificar, pensando que talvez tivesse deixado cair algumas ferramentas. Mas tudo estava no lugar, exceto por uma coisa: o cadáver. O corpo ainda estava na maca, mas sua posição havia mudado. Seus braços, que antes estavam colocados ao lado de seu corpo, agora estavam ligeiramente estendidos em direção aos lados. A primeira coisa que pensei foi que talvez eu os tivesse movido sem perceber. Não seria a primeira vez que um cadáver se movia devido a algum reflexo ou espasmo muscular, mas enquanto me aproximava para ajustá-lo, algo me impediu. Os lábios do homem, secos, estavam meio abertos. Não sei por que isso teve um impacto tão grande na época, mas poderia ter sido um simples relaxamento muscular. Porém, havia algo na maneira como estavam abertos que não parecia normal, parecia intencional. Aproximei-me lentamente, sentindo-me cada vez mais desconfortável. Olhei para o peito dele e jurei que o vi subir e descer, como se estivesse respirando. Fiquei paralisado, tentando me convencer de que era uma ilusão, que eu estava cansado e minha mente estava pregando uma peça em mim. Peguei um estetoscópio e me aproximei ainda mais, determinado a verificar se tudo estava em ordem, se era apenas minha imaginação. Coloquei o estetoscópio no peito dele e não ouvi nada. Nenhum batimento cardíaco, nenhum movimento, apenas silêncio. Dei um suspiro de alívio e me afastei. Mas algo me fez olhar para o rosto dele novamente. Seus lábios não estavam mais meio abertos. Agora estavam fechados, mas parecia que algo estava se movendo sob sua pele, como se seus músculos faciais estivessem tensos. Decidi parar meu trabalho por um momento e revisar as câmeras de segurança do necrotério. Ao assistir às gravações, notei algo estranho no vídeo. As luzes da sala de autópsia piscavam de maneira irregular, mas o que mais me chamou a atenção foi o corpo na maca. Durante os momentos em que as luzes se apagavam, parecia que o cadáver se movia ligeiramente, como se estivesse tentando se levantar. Voltei para a sala, sentindo-me preso em um pesadelo. O corpo ainda estava lá, imóvel,
mas o ar parecia mais denso, quase insuportável. Tentei manter a calma e continuar com meu trabalho, mas algo dentro de mim dizia que eu deveria ir embora. Voltei a me concentrar nas marcas em sua pele. Havia algo nelas que me perturbava profundamente, como se olhar para elas por muito tempo pudesse desencadear algo que eu não deveria ter feito. Decidi cobrir o corpo com um lençol e desligar as luzes na sala, esperando que isso ajudasse a acalmar meus nervos. Mas não ajudou. Então, enquanto eu terminava de preencher o relatório, um barulho me fez virar. Era uma batida rítmica, repetitiva, vindo da porta da sala de autópsia, como se alguém estivesse tentando abrir a porta do outro lado. Levantei-me, pensando rapidamente que talvez algum colega tivesse chegado atrasado para o turno, mas quando abri a porta, não havia ninguém. Voltei para a sala, sentindo que algo estava terrivelmente errado. Removi o lençol do corpo para verificar de novo, e o que vi me deixou sem fôlego. Os símbolos em sua pele estavam mais escuros, como se tivessem sido esculpidos novamente. As linhas eram mais claras, e algumas pareciam brilhar levemente sob a luz. Tentei sair do quarto, mas meu corpo estava pesado, como se algo invisível estivesse me segurando. Foi então que percebi que os símbolos não estavam apenas no corpo do homem. Agora também estavam em minhas mãos. Olhei com um horror enquanto as mesmas marcas apareciam na minha pele, gravando-se lentamente, como se fossem queimaduras. Corri para fora da sala, deixando tudo para trás. Naquela noite, deixei o necrotério sem terminar meu turno e nunca mais voltei para falar sobre o que aconteceu, nem com meus colegas, nem com minha família. As marcas desapareceram depois de alguns dias, mas desde então, tenho a sensação de que algo está me seguindo. Algo que não consigo ver, mas sei que existe. Há coisas que os seres humanos não deveriam tentar entender. Coisas que não pertencem ao nosso mundo. Naquela noite, aprendi que a morte nem sempre é o fim, e há segredos que é melhor não descobrir. Se você vir novamente símbolos estranhos em um lugar onde não deveriam estar, meu único conselho é este: não olhe para eles por muito tempo. Você pode acabar levando-os consigo como eu fiz. Meu nome é José Carlos e trabalho como médico forense num necrotério no coração da cidade de São Paulo. Estou nesse negócio há 10 anos, vendo o que a maioria das pessoas nem imagina: os piores pesadelos. Mas o que aconteceu em 2014 me fez duvidar de tudo. Da lógica, da minha sanidade e até mesmo da minha decisão de continuar nesse trabalho. Seu rosto era uma massa irreconhecível de pele e carne machucada. A coisa mais desconcertante foi que ele não parecia ter lutado. Não tinha sinais defensivos nas mãos, nem feridas em outras partes do corpo. Tudo estava concentrado em sua cabeça, como se alguém tivesse liberado toda a sua raiva contra ele, sem lhe dar uma chance de se defender. Decidi iniciar a autópsia imediatamente. O necrotério estava vazio naquela noite, pois meu parceiro Javier estava doente. Normalmente, trabalhar sozinho não me incomodava. Havia algo reconfortante na rotina mecânica de abrir, analisar, registrar e fechar. Mas aquela noite foi diferente. Do momento em que abri o saco plástico que continha o corpo, algo não se sentiu bem. Havia um cheiro peculiar que não era o cheiro típico de um cadáver fresco. Era mais ácido, como se o corpo tivesse começado a se decompor de uma maneira anormalmente rápida. Liguei rapidamente meu gravador e comecei a ditar os detalhes do caso. Masculino, aproximadamente 40 anos, sem documentos, ferimentos múltiplos no crânio e no rosto, nenhum sinal de defesa nos membros. Enquanto falava, tive a sensação desconfortável de que não estava sozinho na sala. Era uma ideia absurda, já que o necrotério estava completamente fechado, e eu mesmo tinha ativado o alarme ao entrar. No entanto, cada movimento que eu fazia parecia acompanhado por algo que eu não podia ver. O corpo parecia estar zombando de mim na maca. Não é que os cadáveres possam realmente expressar algo, mas havia algo em sua postura, na maneira como ele estava deitado ali, que me fez sentir como se seus olhos estivessem me observando.
Eles estavam fechados, é claro, como deveriam estar. Mas a inclinação da cabeça parecia estar ligeiramente direcionada para mim. Ignorei o desconforto e comecei a trabalhar. Ao limpar a pele para observar as feridas, ouvi um som seco que veio de uma das geladeiras de corpos no fundo da sala. Parei meus movimentos e olhei para lá, esperando que fosse apenas uma queda de temperatura no sistema que causou o ruído. Respirei fundo e tentei me concentrar. Talvez eu estivesse muito cansado. Decidi continuar trabalhando, pois terminar rápido era a única maneira de recuperar a calma. Quando peguei o bisturi para fazer a incisão inicial, algo mudou. A atmosfera tornou-se mais densa, como se o ar tivesse se tornado mais pesado. A lâmina do bisturi escorregou dos meus dedos e caiu no chão. Quando a peguei, percebi algo que fez meu coração bater por um instante, como se tivesse parado. As mãos do cadáver, que estavam flácidas e estendidas para os lados, agora estavam cruzadas sobre o peito. Fiquei paralisado. Não havia mais ninguém na sala. Eu não tinha me movido. Tentei me convencer de que talvez não tivesse prestado atenção antes. Talvez eu tivesse colocado as mãos dessa forma sem perceber, mas sabia que não era verdade. Tentei trabalhar de novo. Minhas mãos tremiam, mas consegui completar a primeira incisão no torso. No momento em que eu estava prestes a abrir a cavidade abdominal, um gemido abafado quebrou o silêncio. Levantei-me de repente e virei-me para a porta, convencido de que alguém tinha entrado, mas não havia ninguém. Então algo chamou minha atenção. Os olhos do cadáver estavam abertos, e não apenas isso, mas pareciam me olhar diretamente. Minha mente tentava encontrar uma explicação racional, como talvez as pálpebras não estarem completamente fechadas e o movimento involuntário do corpo tê-las aberto. Mas a forma como os olhos estavam fixos nos meus não tinha nada de normal. Fechei os olhos do cadáver com uma mão trêmula e tentei retomar meu trabalho, mas algo não me deixava. Era como se uma presença invisível preenchesse o quarto, me observando, me julgando. O alarme do necrotério que eu mesmo tinha ativado ao chegar estava desligado. Alguém, ou alguma coisa, o havia desativado. Voltei para a sala com a intenção de terminar a autópsia rapidamente e sair dali. Mas ao entrar, vi algo que me congelou no lugar. O cadáver não estava mais na maca. A mala em que ele tinha chegado estava vazia e caída no chão. Minha mente tentava processar o que era aquilo, Procurei em cada canto da sala, convencido de que talvez eu tivesse cometido algum erro ao deixar a bolsa mal segurada, mas não fazia sentido. O corpo não podia simplesmente desaparecer. Então eu o vi. O cadáver estava no canto mais escuro da sala, de pé, com a cabeça inclinada para um lado. Sua pele, que antes era pálida e sem vida, agora parecia ter um tom avermelhado, como se o sangue tivesse voltado ao seu corpo. Eu queria correr, mas minhas pernas não responderam. Em vez disso, meu corpo recuou, batendo na mesa de instrumentos e jogando tudo no chão. O barulho era ensurdecedor, mas não parecia alterar a figura que me observava, nas sombras. Fechei os olhos, esperando que ao abri-los tudo tivesse terminado, que o cadáver estivesse de volta ao seu lugar, que aquilo fosse apenas uma alucinação, produto da fadiga. Enquanto descia as escadas em direção à saída, ouvi um barulho alto vindo da sala de autópsias. Era como se algo pesado tivesse caído no chão, mas não ousei voltar. Saí do prédio e fiquei na chuva, encharcando-me, em perfeita ordem. O cadáver estava de volta na maca com os olhos fechados, como se nada tivesse acontecido. Verifiquei as câmeras de segurança, mas a gravação daquela noite estava danificada. Os registros eletrônicos não mostraram nada estranho. Quando relatei aos meus superiores, eles simplesmente presumiram que eu havia cometido um erro por cansaço. Não insisti. Quem acreditaria em mim? Desde então, continuei trabalhando no necrotério, mas agora não fico sozinho à noite. Não quero experimentar algo assim novamente. Porém, às vezes, quando estou em casa tentando dormir, tenho a estranha sensação de que alguém está parado no pé da minha cama, olhando para mim com aqueles olhos que nunca deveriam ter retornado. Falar sobre a morte não é um assunto confortável, e menos ainda quando você faz parte de seu ciclo de uma forma tão íntima quanto eu fiz.
Meu nome é Ana, sou de Porto Alegre e trabalhei por 5 anos como assistente em um necrotério. É um trabalho que poucos entendem e muitos julgam, mas para mim sempre foi algo natural. Alguém tinha que fazer isso e eu era boa nisso. Ou pelo menos era o que eu pensava até a noite em que tudo mudou. Naquela noite, como tantas outras, fiquei sozinha catalogando documentos, passando das 23 horas, e o silêncio no prédio era absoluto. Eu estava revisando os arquivos dos corpos que chegaram durante o dia, certificando-me de que tudo estivesse pronto para a inspeção do legista no dia seguinte. Havia 3 corpos na área de refrigeração, e o quarto, uma mulher que morreu em um incêndio, estava na maca principal da sala de autópsias, esperando para ser processado. Parecia uma noite tranquila, mas as noites calmas são as mais traiçoeiras. Ao verificar o arquivo da mulher, um som inesperado interrompeu meus pensamentos. Era tênue, mas impossível de ignorar. No começo pensei que estava imaginando coisas. Talvez minha mente, cansada de longas horas de trabalho, estivesse pregando uma peça em mim, mas o riso continuou. Suave, mas persistente, como se alguém estivesse se divertindo em um canto escuro do necrotério. Deixei os documentos na mesa e captei o som vindo do corredor que levava para a área dos corpos. Meu primeiro pensamento foi que alguém tinha se infiltrado no prédio, embora fosse praticamente impossível. As portas principais estavam trancadas, e a entrada do necrotério só poderia ser aberta com um código que apenas o pessoal autorizado conhecia. Então, meu instinto profissional me levou a investigar. Peguei minha lanterna e andei em direção à origem do som. O corredor estava tão quieto que eu podia ouvir meus próprios passos ricocheteando nas paredes. À medida que me aproximava, o riso se tornava mais claro, mais nítido, e o que me preocupou foi que parecia infantil. Não fazia sentido. O que uma criança faria em um lugar como aquele? Quando cheguei à área dos corpos, acendi a luz principal. O riso parou imediatamente. Examinei a sala com o olhar, buscando algo fora do comum. Havia 3 macas com os corpos cobertos por lençóis, exatamente como eu os havia deixado. Tudo parecia estar em ordem, mas, quando estava prestes a voltar para minha mesa, meu olhar parou em uma figura. Uma menina sentada ao lado da maca. Ela era pequena, não deveria ter mais de 8 anos. Estava usando um vestido branco que parecia velho, desbotado e bastante desgastado. Seu cabelo escuro caía sobre os ombros e as mãos descansavam silenciosamente em seu colo. A imagem estava tão deslocada que, por um momento, pensei que minha mente estava brincando comigo. Mas ela estava ali, real como o frio metálico do lugar. A menina olhou para mim e sorriu. Era um sorriso quase gentil, quase inocente, mas havia algo em seus olhos que me encheu de inquietação. Ela parecia calma, como se estar ali fosse a coisa mais normal do mundo. Tentei processar o que estava vendo, como ela tinha chegado lá, quem era, mas antes que eu pudesse fazer algo, a garota inclinou ligeiramente a cabeça e falou com uma voz tão doce que parecia não pertencer àquele lugar. "Estou esperando minha mãe", disse, com uma naturalidade que me deixou sem palavras. Suas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu tentava encontrar sentido no que estava acontecendo. De alguma forma, consegui reagir. Indiquei que ela não se movesse, que eu iria procurar alguém. Precisava falar com a segurança, alguém que visse o que eu estava observando. Mas quando voltei para a área dos corpos, a menina não estava mais lá. Verifiquei cada canto, cada maca, até mesmo debaixo das mesas, mas não havia nenhum vestígio dela. Era como se ela nunca tivesse estado lá. Fiquei no meio da sala, com o coração acelerado e uma sensação de irrealidade que não conseguia sacudir. Liguei as câmeras de segurança para rever as gravações. Eu sabia que tinha que haver uma explicação lógica que justificasse o que eu tinha acabado de ver. Mas quando chequei os vídeos não havia nada. Nenhuma figura, nenhum movimento. Tudo estava como deveria estar. Vazio. Tentei continuar trabalhando, mas não consegui me concentrar. Toda vez que olhava para a maca onde tinha visto a menina, sentia que algo estava errado. Finalmente, decidi verificar o arquivo do corpo que estava lá. Era o de uma mulher que tinha morrido em um incêndio.
Segundo o relato, ela fora deixada presa em sua casa quando um vazamento de gás causou uma explosão. A mulher sobreviveu sozinha, ou pelo menos era o que se sabia. Pensei nisso, no entanto, ao ler as notas adicionais, encontrei algo que me deixou congelado. Os bombeiros tinham encontrado 2 corpos na casa, o da mulher e o de uma menina. As autoridades não conseguiram identificar a menina porque não havia nenhum registro dela nos documentos da mulher, como se nunca tivesse existido. As peças começaram a se encaixar em minha mente, mas eu não queria aceitar o que estava pensando. Tentei racionalizar, buscando uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. O riso da menina, suas palavras, tudo apontava para algo que desafiava meu entendimento. Aquela noite foi a última vez que trabalhei sozinha no necrotério. Embora eu tenha tentado continuar com minha rotina, algo mudou. Sempre senti que outra pessoa estava lá, mesmo que eu não conseguisse ver. Meus colegas começaram a notar meu nervosismo, mas nunca lhes contei o que tinha acontecido. Como eu poderia fazer isso sem soar como uma louca? Semanas se passaram, e embora eu nunca mais tenha visto a garotinha, sua imagem continuou me atormentando. Ao preparar um corpo, sentia que algo se movia na minha visão periférica, mas quando me virava, não havia nada. E toda vez que trabalhava naquela sala, tinha a sensação de que alguém estava me observando, esperando pacientemente nas sombras. Finalmente pedi demissão. Não podia mais ficar ali. Desde então tenho tentado levar uma vida normal, longe dos corpos e da morte, mas há noites em que, quando fecho os olhos, ouço aquela risada, distante, suave e persistente, como se ela ainda estivesse procurando por mim. E embora eu nunca mais a tenha visto, sei que a menina ainda está lá, esperando sua mãe em um lugar onde o tempo parece ter parado para sempre. A mulher que nunca vai embora. Meu nome é Clara, tenho 33 anos e trabalho em um necrotério em Brasília há uma década. Ao longo dos anos, aprendi que a morte pode ser tão rotineira quanto o trabalho em um escritório, mas também tem momentos que desafiam tudo o que penso que sei. Minha vida girou em torno de corpos, protocolos e silêncio, e embora eu não seja uma pessoa supersticiosa, algo que aconteceu comigo em 2017 não consigo, e não quero, esquecer. Era uma noite chuvosa de agosto. A umidade era sufocante, e o ar no necrotério parecia especialmente pesado. Havia uma tempestade, e as luzes piscavam de vez em quando. Meu turno começava sempre com papelada sem fim e verificações de rotina. Por volta das 23 horas, chegou um corpo que veio com mais avisos do que informações. Os paramédicos o deixaram rapidamente, quase como se não quisessem ficar um segundo a mais do que o necessário. Nos anos em que trabalhei aqui, eu nunca tinha visto nada parecido com esse corpo. Pertencia a um homem chamado Gregório Ramos, líder de um culto local do qual eu tinha ouvido rumores, mas nunca levado a sério. De acordo com o relatório, ele morreu de parada cardíaca. Embora o legista que fez a inspeção inicial notasse que seu coração não apresentava sinais de que tivesse falhado, isso por si só já era estranho. Mas o que mais me chamou a atenção foi um aviso escrito em letras maiúsculas no final do arquivo: não embalsamar. Não havia razões médicas que apoiassem essa indicação, e ninguém se dera ao trabalho de explicar. A única coisa que eu sabia era que Gregório fora acusado de estar envolvido em práticas estranhas, rituais obscuros que os vizinhos associavam à bruxaria. De acordo com o relatório, sua seita acreditava que a morte não era um fim, mas uma transição para algo mais, algo que eu, francamente, preferia não imaginar. O corpo estava em condições quase perfeitas, demais para alguém que estava morto há mais de 24 horas. Não havia rigidez nos músculos, nem sinais de decomposição. Sua pele era pálida, mas não tinha o tom cinzento característico dos cadáveres. Era como se ele estivesse dormindo, como se a qualquer momento pudesse abrir os olhos. Tentei ignorar esse sentimento e me concentrei no meu trabalho. Decidi embalsamar, o que não sou uma pessoa que segue ordens cegamente.
E além disso, não havia justificativa lógica para a advertência. Seitas, crenças e superstições não têm lugar na minha profissão. A ciência dita o que fazemos, não superstições. Preparei minhas ferramentas e comecei o processo. Quando iniciei, percebi algo perturbador. O corpo parecia resistir. Não fisicamente, claro, mas havia algo estranho na textura da pele, como se a repelisse, e os fluidos não drenavam como deveriam. Continuava repetindo para mim mesma: é apenas mais um corpo. À meia-noite, quando eu estava terminando o processo, a tempestade lá fora se intensificou. O trovão era tão alto que fez as janelas vibrarem. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me instintivamente, pensando que havia deixado cair algumas ferramentas, mas tudo estava no lugar. Então vi. Uma das portas do compartimento refrigerado estava ligeiramente aberta. Fechei-a imediatamente, mas não conseguia lembrar de ter deixado assim. Voltei para a maca, e algo me fez parar. Os braços de Gregório estavam em uma posição diferente daquela em que estavam no início. Pensei, de começo, que era minha imaginação. Não era incomum que os músculos dos cadáveres reagissem horas após a morte. Tentei me convencer disso, embora algo na atmosfera parecesse diferente, mais denso. Enquanto me inclinava para continuar, as ferramentas que eu tinha deixado na mesa caíram no chão com um estrondo. Não havia mais ninguém na sala, e a mesa estava perfeitamente estável. Peguei os instrumentos com mãos trêmulas, tentando manter a calma. É apenas uma coincidência, me disse. Mas quando olhei novamente para o corpo, para o rosto de Gregório, ele parecia ter mudado. Seus olhos estavam fechados quando ele chegou, mas agora estavam meio abertos. Não o suficiente para ser óbvio, mas o bastante para que eu notasse o brilho de suas pupilas aparecendo sob as pálpebras. Era impossível, eu sabia, mas também sabia que não conseguiria continuar ignorando o que estava acontecendo. Afastei-me da maca tentando pensar claramente. As luzes começaram a piscar, e o som da tempestade parecia mais forte dentro do prédio do que lá fora. Aproximei-me lentamente do corpo para verificar seu estado. Eu precisava de provas do que estava acontecendo, para ver que não era real, que era apenas minha mente brincando comigo depois de uma longa noite. Toquei no braço dele, tentando movê-lo para verificar a rigidez, mas senti algo que nunca havia sentido antes. A pele estava fria, como esperado, mas por baixo daquela frieza havia uma sensação de resistência, como se os músculos estivessem tensos. Era como se houvesse vida ali, como se algo dentro daquele corpo se recusasse a ficar parado. Naquele momento, as portas da sala se abriram de repente. Não havia vento, não havia mais ninguém, e ainda assim, as portas continuaram se movendo, batendo nas paredes como se algo invisível estivesse entrando e saindo. As sombras dos móveis pareciam mudar de forma a cada relâmpago que iluminava o quarto. Olhei para o corpo de novo, e dessa vez não pude negar. Sua cabeça tinha se virado ligeiramente em minha direção, como se estivesse me observando. Seus lábios, que antes estavam fechados, agora estavam abertos, mostrando um leve sorriso, mais malicioso. Foi então que entendi que eu não estava sozinha. Tentei sair do quarto, mas as luzes se apagaram. A escuridão era completa e total, e eu só podia ouvir o som da minha respiração. Quando as luzes voltaram, Gregório estava sentado na maca. Seu corpo não deveria ter sido capaz de se mover, mas lá estava ele, com as mãos apoiando-se nas bordas, olhando para mim. Corri para a porta, mas parecia que o próprio ar se tornara mais pesado, como se algo estivesse me prendendo, me impedindo. Foi então que percebi que as marcas em sua pele tinham mudado. Os símbolos esculpidos em sua carne brilhavam com uma tonalidade avermelhada, como se fossem feitos de fogo. Consegui sair do quarto, fugindo daquele lugar. Não me importava com o trabalho, não me importava com explicações, eu só queria escapar. Não contei a ninguém o que aconteceu. Ninguém acreditaria em mim e eu não sabia como explicar. Desde aquela noite, toda vez que ouço uma tempestade, lembro-me dos olhos de Gregório
e de como parecia que havia algo além da morte esperando por mim. Há coisas naquela sala que não podemos entender, coisas que devem ser deixadas no esquecimento, mas às vezes, nem mesmo a morte é forte o suficiente para contê-las. A sombra no refrigerador. Trabalhei em necrotérios por quase toda a minha vida. Sempre pensei que, por mais assustador que esse trabalho pareça aos outros, ele me dava uma estranha sensação de paz ao lidar com o que chega à mesa. O pior já passou para eles. As emoções desaparecem e tudo se resume a uma análise fria, metódica, quase mecânica. Mas em 1998, algo aconteceu em um necrotério no estado do Rio Grande do Sul que eu nunca consegui apagar da minha memória. Até hoje, me pergunto se o que vivenciamos naquela noite foi real ou se nossas mentes simplesmente nos pregaram uma peça. Mas sei que foi real, porque o que veio depois parece um pesadelo que me persegue, mesmo nos momentos em que tento esquecê-lo. A noite começou como qualquer outra. Cheguei ao necrotério por volta das 20 horas. Era um lugarzinho daqueles que parecem ter sido improvisados em um prédio governamental já em mau estado. As luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente e o ar estava sempre frio, mesmo no meio do verão. Meu chefe, o legista-chefe, já tinha terminado seu turno, então eu estava responsável pela instalação, acompanhada por Luiz, outro assistente que tinha menos tempo do que eu, mas levava as coisas com mais calma do que deveria para esse tipo de trabalho. A primeira hora passou sem incidentes. Estávamos revisando registros e preparando os instrumentos para o dia seguinte, quando um homem chegou, avisando que uma ambulância havia transferido o corpo de uma menina que tinha acabado de falecer. Era comum receber casos assim, mas havia algo no tom do oficial que me fez sentir um desconforto inexplicável. Ele disse que o acidente tinha ocorrido perto de uma rodovia solitária, nos arredores do município Itzcuils, que quando a encontraram, ela parecia estar sozinha, embora as marcas no pavimento sugerissem que outra pessoa estivera com ela. Ninguém sabia sua identidade. Ela não tinha documentos ou roupas que pudessem identificá-la. Quando a ambulância chegou, abrimos as portas da área de recepção para receber o corpo. Eles o colocaram em uma maca, envolto em um lençol, e Luiz e eu o levamos para a sala de autópsias. Ao desenrolar o lençol, algo chamou minha atenção imediatamente. Seus olhos. Mesmo com o corpo pálido, coberto de hematomas e claramente sem vida, os olhos estavam abertos. Tinham uma cor cinzenta que eu nunca tinha visto antes. Um cinza opaco, mas profundo, como se eu estivesse olhando para algo que não deveria existir. A coisa mais desconcertante sobre aqueles olhos era o jeito que pareciam se concentrar, como se ainda estivessem vivos, embora claramente não estivessem. Tentei não dar muita importância a isso e me propus a fazer o procedimento de admissão. Enquanto isso, Luiz ficou completamente em silêncio. Ele geralmente zombava de mim ou tentava fazer piadas para descontrair a atmosfera, mas naquela noite não disse nada. Percebi que ele também estava olhando nos olhos da menina, com uma mistura de desconforto e medo. Colocamos o corpo na mesa metálica e justo quando estávamos nos preparando para tomar as amostras iniciais, ocorreu algo que ainda não consigo explicar. Um som sutil, como se algo leve tivesse caído no chão, nos fez olhar ao nosso redor. Encontramos um bisturi que tinha sido perfeitamente acomodado na bandeja momentos antes, agora jogado no chão, a vários metros de onde deveria estar. Não demos importância àquele momento. Talvez o tivéssemos movido sem perceber, pensamos. Mas logo começamos a perceber que não seria a única vez que algo inexplicável aconteceria naquela noite. Continuamos com as amostras, tomamos nota das feridas visíveis, fraturas em ambas as pernas, escoriações nos braços, um golpe fatal no crânio. Enquanto trabalhávamos, uma sensação de opressão começou a encher a sala, carregando o ambiente. A luz tinha mudado. Piscava algumas vezes, mas não dei importância. Aquele edifício tinha anos, e as instalações elétricas sempre foram problemáticas. Foi então que ouvi uma risada curta e aguda, claramente infantil. Meu corpo ficou tenso. Olhei para Luiz, que também ouviu o som,
Suas mãos estavam imóveis, segurando um registro que ele não parecia estar lendo. Nós dois olhamos para a porta que estava fechada. O riso tinha vindo de fora, ou pelo menos era o que parecia. Decidi não mencionar nada, para não deixar Luiz entrar em pânico ou minha mente começar a inventar coisas. Tentei continuar o trabalho, mas minhas mãos ficavam desajeitadas, como se algo estivesse me impedindo de me concentrar. Alguns minutos depois, quando estávamos terminando de revisar os membros, a luz piscou novamente, mas, dessa vez, apagou completamente. Ficamos em total escuridão na sala de autópsias. Havia uma pequena janela por onde a luz de um poste da rua filtrava, mas mal foi suficiente para distinguir as silhuetas. Xinguei baixinho e caminhei em direção ao interruptor, pensando que, talvez, o gerador tivesse se desconectado. Quando me aproximei, tropecei em algo no chão. Ao olhar para baixo, vi que eram as bandejas de instrumentos cirúrgicos, espalhadas pelo chão inteiro. Nenhum deles tinha sido movido por nós. Era impossível que tivessem caído assim. Luiz, que ainda estava ao lado da maca, me disse em voz baixa que não queria mais trabalhar naquela noite. Pela primeira vez, senti que ele estava certo. Decidi que era melhor garantir que o corpo estivesse bem preso e sair dali até que outra pessoa pudesse verificar o sistema elétrico no dia seguinte. Mas quando me aproximei de volta à mesa, senti que algo estava errado. O corpo da menina parecia diferente. As marcas em seu rosto, aquelas feridas profundas e óbvias, pareciam menos pronunciadas, como se sua pele estivesse se regenerando. Inclinei-me para observar melhor, tentando me convencer de que era um efeito da pouca luz, ou minha paranoia. Ao olhar para o rosto dela mais de perto, notei que os olhos estavam abertos novamente. Dessa vez, não pareciam apenas olhar para o vazio. Estavam me encarando diretamente, com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Um zumbido começou a encher meus ouvidos, como se algo estivesse pressionando minha cabeça. Luiz não se moveu. Ele estava imóvel, olhando para o corpo com uma expressão de puro terror. Foi então que entendi que não estávamos sozinhos. Não sei o que era, mas havia outra coisa conosco naquela sala. Tentamos fechar os olhos da menina mais uma vez. Um ato reflexo, uma tentativa de normalizar o que não tinha explicação. Mas, ao fazê-lo, senti como se o olhar dela passasse pelas minhas mãos, como se pudesse ver além do que estava lá. Afastei-me fisicamente dela, tropeçando nos instrumentos no chão, e fiquei parado, incapaz de me mover. Não sei quanto tempo passou, mas quando finalmente reuni coragem suficiente, agarrei Luiz pelo braço e o levei até a saída, deixando tudo como estava, sem olhar para trás. Fechamos a sala e não tentei encontrar a origem. Simplesmente saí. No dia seguinte, quando voltamos com o nosso chefe para explicar o que aconteceu, encontramos o quarto em perfeita ordem. Os instrumentos estavam no lugar, as luzes funcionavam sem problemas, e o corpo da menina parecia tão normal quanto um cadáver poderia ser. Mas havia algo em seus olhos que me disse que nada daquilo tinha sido um erro. Algo nos viu naquela noite, algo que ainda não conheço, mas sei que estava lá. Desde então, não olho mais diretamente nos olhos de um cadáver, um corpo que não deveria ter sido tocado. Meu nome é Marco Aurélio e trabalhei como técnico de autópsia em um necrotério na cidade de Cuiabá durante quase 10 anos. É um trabalho que exige força mental, mas também a capacidade de aceitar que, às vezes, o que vemos nem sempre tem uma explicação lógica. Se você está aqui esperando por uma história de fantasmas ou algo que termina com uma moral simples, eu te aviso que o que vou contar não é para os fracos de coração. Essa experiência mudou minha maneira de ver a morte e, embora eu sempre tenha tentado manter meus pés no chão, houve noites em que não pude evitar imaginar se a morte é realmente o fim. Tudo começou uma noite de dezembro, fria e silenciosa, no último turno do dia. Era a minha vez de fazer o encerramento como técnico de autópsia.
Uma das minhas funções era garantir que cada geladeira estivesse devidamente selada e que as temperaturas estivessem dentro dos padrões. Estávamos acomodados naquela noite, bastante calma, o que não era muito comum na minha área. O necrotério estava localizado em um hospital público perto do centro da cidade e normalmente recebíamos corpos quase diariamente. Mas naquele dia havia apenas 5 corpos na área de refrigeração e todos foram designados para análise diurna. Mais uma noite, eu disse a mim mesmo. Uma noite como qualquer outra, até eu parar de acreditar em coincidências. Enquanto caminhava entre as geladeiras para fazer a revisão final, notei algo estranho no reflexo da porta metálica de uma delas. Parecia estar se movendo, não algo claro, mas mais como uma sombra alongada que desapareceu assim que virei minha cabeça. Fiquei parado por um momento, tentando encontrar lógica nisso. Talvez fosse o movimento das luzes do corredor, pensei. Balancei a cabeça e cheguei mais perto para inspecionar mais de perto. Nada fora do comum. Fechei a geladeira, verifiquei o rótulo e continuei com minha rotina. Não tinha feito muito progresso quando ouvi um barulho seco, como se algo tivesse atingido suavemente o metal de dentro. Parei em seco e voltei-me para a geladeira. O barulho se repetiu, desta vez um pouco mais forte, como um breve golpe. Senti um desconforto no ambiente, mas me forcei a pensar que deveria ser um problema técnico com a fechadura da porta. Revisei a folha de registro do corpo lá dentro. Era o de um homem, aproximadamente 50 anos, que tinha morrido naquela mesma manhã. De acordo com o relatório preliminar, ele morreu de um ataque cardíaco em seu apartamento. Lembrei-me de que seu rosto parecia calmo, quase como se estivesse dormindo quando o recebemos. Abri a porta da geladeira com alguma suspeita. Corpos em trabalho podem, às vezes, fazer barulhos ao liberar gases ou reagir a mudanças de temperatura. Nada que eu não tivesse visto antes. Mas quando abri a porta e vi o cadáver, meu coração disparou de uma maneira que nunca antes tinha experimentado. O corpo tinha mudado de posição. Quando foi admitido à tarde, seus braços estavam alinhados com o tronco, como sempre fazemos ao colocá-los nas bandejas. Agora, seu braço direito estava estendido, como se estivesse apontando em direção à porta. Fechei a geladeira, acertando-a. Isso não é possível, eu tentei me convencer. Talvez eu não tivesse prestado atenção antes. Talvez os braços já estivessem assim quando ele entrou, e eu não tivesse percebido. Respirei fundo e verifiquei o registro das câmeras do dia. As imagens não deixaram margem para dúvidas. Quando o corpo foi trazido, seus braços estavam completamente retos ao lado do torso, como deveriam estar. A gravação não mostrou absolutamente nada fora do comum, mas isso só fez a inquietação crescer mais dentro de mim. Voltei para a geladeira, dessa vez com mais calma. Abri-a novamente. O corpo estava lá e o braço permanecia estendido na mesma posição. Decidi que já era o suficiente por aquela noite. Fechei a porta com fechadura dupla e deixei a área de refrigeração. Caminhei até minha mesa e tentei me distrair, verificando alguns documentos. A atmosfera estava tão pesada que o menor som me colocava em alerta. Após alguns minutos, um barulho metálico, arrastado, vindo da área das geladeiras, chegou aos meus ouvidos. Fiquei paralisado, mas meu instinto profissional me forçou a voltar para o corredor. Parei quando vi que a porta da geladeira onde estava o corpo agora estava ligeiramente aberta. Não totalmente, mas o suficiente para que eu visse o interior. Eu tinha certeza de ter fechado com a fechadura dupla. Aproximei-me com cuidado e abri a porta. O cadáver agora estava mais perto da borda da bandeja. Seu torso parecia inclinado para cima, como se tivesse tentado se sentar. Meus olhos percorreram a cena em busca de algo, qualquer coisa que pudesse explicar o que eu estava vendo. Tudo o que minha cabeça me dizia era que eu tinha que sair correndo, mas meus pés pareciam pregados no chão.
Fechei a porta com mais força do que antes, certificando-me de trancá-la corretamente, e voltei em direção às câmeras novamente. O que vi na gravação continua me atormentando até hoje. Por si só, já era perturbador, mas o pior não era apenas ver como o corpo lentamente e quase imperceptivelmente moveu o braço e deslizou em direção à borda da bandeja. Não havia mais ninguém na sala. As câmeras não mostraram nenhuma outra pessoa. Era como se o cadáver estivesse se movendo por conta própria. Naquela noite, não consegui dormir. De manhã, quando meus companheiros chegaram, decidi não contar nada a eles. Estava com medo de que pensassem que eu estava perdendo a cabeça, mas não terminou aí. Durante os dias seguintes, coisas estranhas continuaram a acontecer. Toda vez que me aproximava da geladeira onde estava aquele corpo, sentia uma atmosfera densa e opressiva. Outros técnicos também começaram a relatar problemas com falhas específicas daquele refrigerador. Temperaturas elétricas que flutuavam sem razão e cheiros que não correspondiam aos procedimentos estabelecidos. De um dia, um dos meus colegas afirmou que ouviu algo lá dentro enquanto fazia sua rotina de limpeza. Finalmente, depois de quase uma semana, o corpo foi reivindicado pela família e entregue para sepultamento. Mas a coisa estranha não terminou aí. Alguém esqueceu de apagar as gravações daquela semana e uma tarde, enquanto eu estava revisando arquivos, decidi ver as últimas horas do cadáver no necrotério. Nas imagens, pouco antes do corpo ser removido, ele parecia ter virado a cabeça ligeiramente em direção à câmera, como se soubesse que estava sendo observado. Desde então, tenho tentado encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu. Li sobre movimentos de gases corporais post-mortem e todos os fenômenos associados à morte. Mas nada explica o que eu vi. Anos depois, às vezes acordo no meio da noite, pensando naquela sombra, no reflexo da porta, no braço estendido e no rosto que parecia estar me observando através das câmeras. Não sei o que estava habitando aquele corpo, mas se aprendi algo com isso, é que a morte nem sempre traz paz. Às vezes, algo fica preso, procurando uma saída, mesmo que seja através de nós.